Então Colossenses 2, 16 e 17 diz assim: portanto ninguém vos julgueis pelo que comer, ou pelo que beber, ou por causa dos dias das festas, ou por causa da lua nova, ou por causa dos sábados. Aqui está falando o quê? Portanto ninguém vos julgueis pelo que comer, porque são comidas esquisitas. Imagine você comer pão sem fermento, imagine você comer erva amarga junto com esse pão sem fermento que não tem gosto de nada, mas tudo isso revela Jesus e revela o tempo. Então ele fala: ninguém te julgueis por isso, ou pelo que beber, ou pelo, porque aqui nós falamos também do que? Dos 4 cálices, ou por causa dos dias das festas, porque são 7 festas que é declarado nessas festas que são compromissos eternos, que são compromissos com o Altíssimo. Então aqui também fala ou da lua nova. Por quê? Porque eles não contam os dias através do sol que nasce, mas da lua. É um calendário lunar. Todo judeu segue o calendário lunar. Ou dos sábados, que significa o quê? Os sabates, os momentos em que eles falam: não vou trabalhar, porque eu estou fazendo um sabate diante do Senhor. O sábado seria o que? O último dia. O domingo é o primeiro dia da semana. Próximo versículo 17. E diz assim: que são a sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vou repetir: que são sombras das coisas futuras. Está falando o quê? Que aquelas festas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, que é a representação de Cristo. Eu gostaria até que fosse outra versão, que é um pouco mais explanada do que a NVI, que eu creio que é essa aqui. Irmãos, quando ele está falando isso, ele está falando: olha, a festa judaica não é uma festa qualquer, mas é uma festa que é um motivo de ser, de acontecer, e é uma sombra daquilo que o corpo de Cristo vai passar nessa terra. Você que é corpo de Cristo, você que é convertido em Jesus Cristo, que é batizado, que é salvo e remido no sangue do... Nós estamos aqui, ó, na era da igreja. Pastor, mas é uma era grande. Por quê? Porque aqui é a primavera, as festas da primavera. Essas festas deviam ser celebradas em Jerusalém. Então é chamado festas de peregrinação. Todo o povo havia de estar comemorando essas festas em Jerusalém. Irmãos, é algo tão tremendo que nosso Jesus, domingo agora nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa não é coelho. A Páscoa nós aprendemos que é o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, e não o coelho, que foi aquele que foi representado no Êxodo através do sangue nos umbrais da porta. Era tão engraçado que na época de Jesus havia mais ou menos 2,5 milhões de pessoas que haviam subido a Jerusalém, a Belém, para celebrar a festa judaica da Páscoa. E ali era uma semana de festa, que encerrava com mais 50 dias num total, que era o Pentecostes. Irmãos, quando eu falo sobre essas festas, eu estou falando que Jesus estava cumprindo exatamente tudo o que tinha que acontecer. E se o Deus que não errou em tudo o que tinha que acontecer não vai se atrasar. Você que fala que Jesus está demorando, Jesus não está demorando. Estamos com o relógio avançado, mas cronologicamente no Kairos de Deus, estamos plenos no Senhor. Quando o povo subia para Belém para celebrar a Páscoa, ali já tinha a venda de vários cordeiros. E Jesus Cristo, quando celebrava aquela festa, ele sabia que vários cordeiros estavam sendo mortos. Mas ele diz para os seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor. Você que está do lado de alguém, fale: você é discípulo do Senhor. Ele não disse isso para os judeus. Os judeus seguiam uma sombra, mas nós seguimos o verdadeiro Cristo, o verdadeiro exemplo daquilo que ele nos deu, através de nos chamar do que? De discípulos. Os judeus estavam ali sacrificando cordeiros, mas Jesus, ele diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E ali ele estava falando, enquanto eles estão matando esses animais, todo judeu sabia que havia de ficar 5 dias em Belém. E quando ele ficava esses 5 dias, ele tinha que comprar um cordeirinho de 1 ano exato. E esse cordeirinho tinha que ter o quê? Nenhuma
mancha, nenhuma mácula, nenhuma verruga. E ele era provado nesses 5 dias. Sabe o que eu estou falando para você? Que naquele tempo, 5 dias, aquele cordeiro sentava até na mesa para comer com os seus donos. Porque era necessário que aquele cordeiro que fosse sacrificado se afeiçoasse àquela família. E aquela família sabia que quando acontecesse, Paulo Josefo, ele explica muito bem isso. Ele fala que ele sabia que aquele cordeiro tinha que amar aquela família durante 5 dias. E durante aquele tempo que ele estava amando, ele estava sendo o quê? Visto se ele tinha algum defeito, se ele tinha alguma mancha, se ele mancava. Irmãos, Jesus não tinha defeito algum. Jesus não tinha mancha nenhuma. Não havia pecado em Jesus. E Ele nos amou, aleluia. João 15 nos diz que Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou, aleluia. Sabe, Ele fala, não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os capacete do mundo. Pai, eu não vou liberar nenhum daqueles que Tu me deste. Ele amou aquela família, Ele nos amou. Ali Ele viu eu e viu. Aqui ninguém vê, porque Ele viu as minhas falhas e me amou. Ele viu as suas falhas e te amou. A palavra do Senhor nos fala que naquela manhã, entre 9 e 3 horas da tarde, era necessário que aquele cordeiro fosse sacrificado. Haviam 2,5 milhões mais ou menos de turistas na cidade. E o cordeiro tinha nascido em Belém, aleluia. O nosso cordeiro também nasceu em Belém, aleluia. E sabe o que nós entendemos também? Que entre 9 horas e 3 horas da tarde, o nosso Jesus começou a ter o sofrimento. Aquele sofrimento, Ele foi mutilado. Ele passou em cada uma das estações. Ele carregou a minha cruz, a tua cruz. Ele foi rejeitado, Ele foi cuspido, Ele foi espancado, Ele foi chicoteado. Sabe o que eu estou falando para você? Que o nosso cordeiro que nasceu em Belém também, Ele olhou e Ele cumpriu o teu completo sacrifício. Ele olhou e amou aqueles discípulos. Meu irmão, até Judas Ele beijou. Até Judas Ele amou. Judas podia não ter amado Ele o suficiente, mas Ele amou Judas. Talvez você que está me assistindo não tenha amado Jesus o suficiente, mas Ele te diz, eu sempre te amei. O que me segurou naquela cruz nunca foi o teu amor, mas o meu amor por você. O que me segurou naquela cruz não foi cravo, foi o amor. E a Páscoa simbolizava tudo isso. Passage, que significa que a morte passava por cima e não tocava quem estava embaixo. Ele nos cobriu. Lá em Gênesis nós vemos lá o símbolo da Páscoa. Em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, o Senhor vai lá e mata um cordeiro. E Ele sacrifica o cordeiro, tira a roupa e coloca sobre Adão e sobre Eva. Sabe o que eu estou falando? O sangue dele me cobriu. O sangue dele cobriu as minhas vergonhas, cobriu as minhas falhas, cobriu os meus erros. E a morte não tem mais domínio sobre aquele que a vida cobriu. Jesus me cobriu de vida. Eu era só morte, mas Ele me cobriu. Eu era só pecado, Ele me cobriu. Você também era. Mas como diz lá no Éden, foi falado o quê? Deus faz o sacrifício do cordeiro, imola o cordeiro, cobre a vergonha, a minha vergonha, a minha maldição, o meu pecado, o teu pecado, o pecado de toda uma humanidade. O cordeiro imaculado, o cordeiro sem defeito, a nossa Páscoa. Ele esparge o sangue e Ele paga o preço da morte. Por isso fala, Telestai, está consumado, Telestai, está pago. Quando alguém pagava algo com a vida para Roma, era colocada uma placa, Telestai, está pago. Sabe o que eu estou falando para você? Fizeram isso com Jesus, escreveram isso lá, Telestai, está pago. Jesus disse, está consumado. Eu paguei, eu entrego a minha vida a ti.
Aqui nessa festa simboliza a morte de Jesus. Mas durante aquela semana, o próximo dia seria os pães asmos, que significa o enterro, o sepultamento de Jesus. Jesus não apodreceu numa tumba. Jesus não apodreceu numa tumba. Jesus, ele não se permitiu apodrecer porque ele não tinha pecado. E quem não tem pecado não apodrece. Aquele que tem pecado, aquele que o pecado domina, ele se apodrece na alma. Mas Jesus não podia se apodrecer. Ele era o pão sem fermento. Ele era o pão que se comia com ervas amargas. Isaías nos fala: ei, não havia formosura nesse pão. Ninguém queria ser ele, ninguém queria andar com ele quando ele carregou aquela cruz. Irmãos, é tão lindo esse texto. O Matzote, o pão da aflição era chamado, porque lá no Êxodo eles tinham a sombra. Os judeus, nossos irmãos, tinham a sombra. Isso simbolizava que eles comeram naquela noite aquele pão sem fermento. Eles tiraram todo o fermento da casa e eles colocaram o sangue do cordeiro. E quando fala da festa dos pães asmos, do Matzote, do pão da aflição, em Mateus 26, 26. Aliás, eu prefiro 1 Coríntios 11, 23 e 24, nos aponta para Jesus. Porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu o pão e ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Sabe o que eu estou falando para você? Jesus estava falando: eu sou o pão asmo. Essa festa aqui simboliza quando ele é sepultado, mas essa festa também aponta para mim. Lá em 2 Timóteo 2, ele são todas as coisas. Sabe o que eu estou falando? Era uma sombra de tudo que ia acontecer. Enigmas de Deus. Se você quer subir com a igreja, então de hoje em diante eu vou te chamar de meu irmão. Não vos chamo mais de servos, diz o Senhor, mas te chamo de meus irmãos. Porque um servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas hoje, através das festas, lhe são reveladas as coisas que virão a seguir. Jesus podia ter negado tudo, Jesus resolveu cumprir tudo. Na primavera ele cumpre as 4 primeiras festas, mas eis que o verão já está passando. O tempo está acabando. Se você quer aceitar Jesus onde você estiver, dobra o teu joelho. Os primeiros cultos dessa igreja, teremos a igreja aberta com um tanque aberto. Que você seja lavado como Jesus. João olhou para aquele homem que vinha na direção dele e ele disse assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que veio do céu. Ei, se o Cordeiro se batizou, se humilha, se batize também. Só na igreja, mas não me batizo. Você é um incrédulo, você é um incrédulo. Diz o Senhor: apartados de mim, pois não vos conheço, raça maligna. Xarabacatanai, xarabacatanai. Seja batizado como foi Jesus. Não é com uma caneca, mas é por imersão, significando morte e ressurreição. Oh, se você quer se batizar, entre em contato dos nossos pastores. Nós vamos ter um tanque aberto, porque vai ter muito peixe. Eu já estou sabendo de um monte de gente que quer batizar, um monte de gente que já se reconciliou. Volta ainda hoje, Senhor.